Ok, o evento então está a ser gravado e informo mais uma vez, quem não quiser aparecer na gravação, basta desativar a câmera, está bem? Ok. Pronto, então hoje temos um evento sobre eficiência energética e este evento vem no âmbito de um projeto da Câmara Municipal de Águeda, que é o Águeda Smart City Lab. É um projeto que tem por objetivo mobilizar toda a comunidade, neste caso a comunidade de Águeda, para que em conjunto também com a autarquia e outros parceiros, neste caso a Living Place, mas há mais, a Living Place neste momento está a gerir a sede do Laboratório Vivo, desenvolver e implementar ações inovadoras que promovam a redução da emissão de gases de efeito de estufa e a adoção de medidas de mitigação de alterações climáticas, englobando 4 áreas temáticas que são elas mobilidade, energia, edifícios e economia circular e ambiente. Isto é no âmbito também da Hora do Planeta. Como vocês sabem, já não é a primeira vez que celebramos a Hora do Planeta e ano após ano, como vocês sabem, a Hora do Planeta tem vindo a crescer para se tornar num movimento de sustentabilidade global, com mais de 3,5 mil milhões de pessoas em 190 países, a mostrarem no fundo o seu apoio a esta causa ao desligarem simbolicamente as suas luzes neste dia. E este ano queremos criar também esse impacto no mundo digital através deste evento digital. Não esquecer também que a Câmara Municipal de Águeda, digamos, reforça também o alerta para a necessidade de proteger o ambiente e os recursos naturais, promovendo assim algumas iniciativas que culminarão hoje na Hora do Planeta, altura em que entre as 8h30 da noite e as 9h30 da noite serão desligadas as luzes exteriores dos edifícios dos Passos do Concelho e do Centro de Artes. Nós já temos aqui o nosso orador, o nosso amigo engenheiro Flávio Lé. Começamos por agradecer a sua disponibilidade. O engenheiro Flávio Lé é licenciado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Aveiro. Desde 2006 que desenvolve atividade na área da energia e eficiência energética em entidades públicas e privadas, auxiliando a implementação de soluções de eficiência energética e de aproveitamento de energias renováveis, bem como na otimização contratual de fornecimentos de energia com economias financeiras e ambientais. Colaborou também com o Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial da Universidade de Aveiro em disciplinas na área da energia e eficiência energética de 2008 a 2010. Apresentações feitas, deixava então a palavra ao engenheiro Flávio Lé para então, já está a partilhar o ecrã, liderar, digamos, então, este evento. À vontade. Muito boa tarde, muito obrigado. Desde já agradecemos o convite para poder colaborar na disseminação das boas práticas da eficiência energética e do aproveitamento das energias renováveis e também no auxílio da compreensão da contratualização do fornecimento de energia elétrica, mais particularmente, e também podemos falar um bocadinho do fornecimento do gás natural, caso tenham alguma questão a colocar. De uma forma genérica, hoje iremos partilhar o que é que está associado à contratualização da energia elétrica, o que é que devemos de ter em consideração quando recebemos uma fatura de energia elétrica, medidas de eficiência energética e soluções ou tecnologias de aproveitamento de energias renováveis. Posto isto, o que tínhamos ficado combinado era qualquer questão que tenham, por favor, anotem-a e no fim terei todo o prazer em responder às mesmas. Eu na apresentação tenho alguns links para a entidade reguladora do setor energético, da ERSE, e de alguns fornecedores para falarmos dos pontos principais das faturas de energia elétrica. Isto já acabei de referir, são tópicos importantes. A questão financeira também é importante em termos de sustentabilidade. Os euros que não são necessários despender no fornecimento de energia elétrica podem ser utilizados ou canalizados para outras necessidades. Ora bem, tipicamente no contrato de um fornecimento de energia elétrica nós devemos ter particularmente atenção aos preços unitários da energia e de outras parcelas que existam na fatura, condições de rescisão, serviços adicionais,
Tem sido uma prática corrente dos últimos anos as comercializadoras de energia em mercado liberalizado adotarem uma postura de comercialização de vários serviços nas suas faturas de energia elétrica, que muitas das vezes não têm nada a ver com o fornecimento de energia elétrica ou de gás natural. Devem ter particular atenção às letrinhas pequeninas das propostas comerciais que possam receber. Deverão de fazer comparações com mais do que uma proposta e, de preferência, utilizar ferramentas de simulação de entidades certificadas. Nomeadamente, aconselho sempre a utilização do simulador da ERSE, que, de uma forma geral, reúne todas as propostas comerciais de todos os comercializadores certificados no mercado nacional. No entanto, tem algumas limitações. Este simulador não entra com aqueles descontos que aparecem associados aos serviços adicionais ou a outro tipo de implicações contratuais. No entanto, não deixa de prestar uma primeira análise para comparação das várias ofertas que existem no mercado. De referir que desde 2004 o mercado nacional de energia iniciou uma transição por imposição de diretivas europeias, em que tivemos uma separação de toda a cadeia de valor do setor elétrico e passou a ser possível contratar uma empresa que estivesse certificada para comercializar a energia elétrica. O gás natural é mais recente, sendo que o gás natural nem sempre é utilizado no setor doméstico. Eu agora, isto pode correr um bocadinho mal, vou ter que interromper a partilha para passar a página em que tenho o simulador da ERSE aberto. No entanto, depois eu penso que a apresentação será partilhada e os links estarão lá e vocês poderão fazer a vossa simulação com base nos vossos dados. Eu vou partilhar agora outro ecrã em que tenho o simulador da ERSE. No simulador da ERSE eu posso fazer a simulação de um fornecimento de energia elétrica, do fornecimento de gás natural ou de um fornecimento dual, energia elétrica mais gás natural. Para ser mais simples, vamos fazer aqui assim uma simulação da energia elétrica. A ERSE tem isto dividido por uma simulação rápida ou uma simulação personalizada. Se tiverem conhecimento do vosso consumo anual, eu aconselho a simulação personalizada porque vai ser uma simulação mais fidedigna. Estas simulações rápidas, por vezes, contêm alguns pressupostos que nem sempre se aplicam à realidade de cada um de nós. Dando um exemplo, podemos fazer aqui assim uma simulação. Automaticamente a ERSE já define aqui assim as características contratuais necessárias para um contrato de fornecimento de energia elétrica para um edifício em que tenha apenas 2 utilizadores, ou um edifício, uma fração autónoma. Clicando em simular, ele apresenta-me das propostas que os comercializadores comunicam à ERSE, qual o comercializador que apresenta a proposta mais barata. Este valor anual que vem aqui já inclui todos os impostos e encargos financeiros associados ao mesmo. Ok? No entanto, este contrato aqui assim está limitado a ofertas para novos clientes, está condicionada, tem reembolsos e descontos associados e está para um contrato em tarifa bi-horária. Ok? Tem algumas limitações. Se eu quiser saber mais informação desta proposta comercial, deste comercializador, eu posso ver que implica
uma contratação eletrónica, presencial ou telefónica, ou seja, a contratação cobre todos os tipos de contratação possível para formalizar o contrato. A fatura tem que ser eletrónica, tem que ter débito direto e tenho aqui os meus detalhes dos meus preços unitários. Ok? Depois tenho isto desagregado por tipologia. Isto são custos fixos independentes do comercializador, são custos regulados para pagar todo o setor energético que está desde a gestão do sistema ao transporte da energia de todas as centrais nacionais e internacionais, nomeadamente de Espanha, que estamos inseridos no mercado ibérico. Tenho aqui a percentagem ou o custo que está associado ao nosso comercializador de energia, não tenho outros serviços associados, tenho aqui um desconto de um valor económico e depois tenho os nossos impostos. Isto tudo dá este custo. É necessário ter alguma atenção porque esta oferta pode ter condicionantes e eu posso ter um custo diferente deste. No entanto, a proposta deste comercializador já não tem tantas condicionantes, a não ser que a contratação terá que ser feita em formato eletrónico. Ok? A fatura é eletrónica e débito direto. Não tem muito que saber e temos aqui, assim, de uma forma geral, várias ofertas do mercado. Eu posso fazer ainda outra simulação e mexer nos dados que a IERS utilizou para um edifício, um contrato, com 2 pessoas a viverem num edifício. Posso alterar aqui a potência contratada, posso mexer para 6.9, já não estou a pagar uma taxa de IVA de 6% na potência contratada, posso escolher uma tarifa triorária, posso mexer nos meus consumos, de acordo com os consumos que eu tenha, e depois vamos ver isso nas faturas, ok? E posso fazer uma nova simulação. Passei de 388 euros da proposta mais económica para 640. E isto aqui permite analisarem qual a melhor oferta para vocês. Podem também, se tiverem a vossa oferta, utilizar aqui assim os preços unitários que vocês porventura possam ter. Vamos supor eu posso simular com os meus preços, posso remover filtros, posso selecionar se eu quiser fazer uma contratação presencial, ele vai-me atualizar as ofertas que permitem contratualização presencial. Se não quiser débito direto, posso escolher o tipo de pagamento que quero e posso fazer uma simulação anual ou mensal. Isto é uma simulação com os dados já, por assim dizer, pré-definidos pela IERS. Se eu quiser fazer uma simulação personalizada, posso ser um consumidor empresarial ou um consumidor residencial, de acordo com as suas necessidades. Os comercializadores têm propostas diferentes para o setor doméstico e para o setor empresarial. Escolho a minha potência contratada, escolho a minha tarifa e defino o período que eu vou introduzir a minha quantidade de energia. Vamos supor que eu anualmente consumo 2.500 kWh. Faço continuar, não tenho os meus preços da minha fatura e vou verificar os resultados. E esta simulação
já me aparece mais enquadrada com a minha realidade, porque eu introduzi o meu consumo histórico dos últimos 12 meses. E agora eu posso decidir qual o comercializador que eu vou contratualizar. Posso começar por aqui e recolho esta informação, recolho os detalhes e posso automaticamente entrar em contacto com o comercializador e oficializar a minha mudança de comercializador, que, não é demais referir, não tem qualquer custo mudar de comercializador. Não implica um corte do fornecimento de energia elétrica. Continuamos sempre a ser fornecidos e os próprios comercializadores, entre eles, é que faturam até ao fim de um e o início do outro. Isto era o simulador da ERSE, que eu acho que é uma ferramenta útil, que deve ser analisada sempre que pretendemos mudar de comercializador, além de podermos analisar as propostas promocionais que os vários comercializadores possam fazer nas suas páginas. Então, voltando agora aqui à nossa apresentação. Estávamos aqui, exatamente. Visto a parte da contratualização, vamos falar aqui assim do problema core que acontece com muitas das pessoas. Muitos de nós queixamos-nos que pagamos muito de energia elétrica, que a nossa fatura é muito elevada, que nos chegou uma conta de luz astronómica, quando há acertos de consumos. No entanto, quando as faturas pequeninas estão a chegar, nós não temos a preocupação de verificar se as mesmas correspondem a estimativas ou a consumos reais que estamos a efetuar. E isso pode causar aquelas surpresas desagradáveis de 4 em 4 meses, 6 em 6 meses, aparecer uma conta de energia fora dos padrões habituais. Também tem uma implicação grave, que é, eu preciso de saber aquilo que consumo, o custo que tenho, para saber o potencial económico que vou usufruir implementando medidas de eficiência energética ou implementando soluções de produção de energia com recurso a tecnologias de aproveitamento de energia renovável. Por isso, o conhecimento da nossa fatura é fundamental. A mudança de comercializador pode ser uma solução de gestão financeira, de otimização financeira, porque se nós estivermos sempre no mesmo comercializador, ele não vai estar preocupado em nos oferecer as melhores condições contratuais. Ele quer é captar novos clientes e, nesses casos, ele acaba por fazer algumas campanhas e ter preços interessantes. Então, a mudança de comercializador pode ser uma solução, sendo que deve ser sempre feito com algum cuidado e um registro das leituras do contador no período em que solicitamos a alteração do comercializador, para garantir que o comercializador que vai cessar o contrato não fatura uma quantidade de energia diferente daquela que o contador registou. Não é usual acontecer, no entanto, os erros acontecem e os sistemas informáticos também falham. Por isso, é aconselhável fazer 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, um registro fotográfico das leituras do contador das nossas casas e comparar essa mesma leitura com o que vem na fatura. A complexidade das faturas pode ser facilmente ultrapassada com alguns pontos-chave. Zona do contador, onde temos a informação do contador. Zona da fatura em que temos a nossa informação pessoal. NIF, CPE, que é o código de ponto de entrega.
a potência contratada, tarifa horária, ciclo, alguma informação se tivermos débito direto ou não. Depois, o detalhe da fatura, o que nos estão efetivamente a cobrar, e uma obrigação legal que os comercializadores têm neste momento de colocar na fatura, que é comparar o custo do vosso contrato com o custo do mesmo consumo e de um contrato igual no mercado regulado. O mercado regulado consiste em um comercializador que é gerido pela ERSE, de alguma forma, porque está a desempenhar uma atividade regulada, que é o comercializador de último recurso. Esse comercializador é obrigado a fornecer energia elétrica a qualquer cliente até um determinado nível de tensão, que, no caso de residências e pequenos negócios, tem um determinado limite de potência contratada, esse comercializador não pode negar o fornecimento de energia elétrica, ou porque o cliente tem alguns pagamentos em atraso, ou porque qualquer comercializador nega, esse é obrigado a fornecer energia elétrica. Em Portugal temos um que é o comercializador de último recurso mais conhecido, que era a EDP Serviço Universal, que alterou a sua designação comercial no final do ano passado para SU Eletricidade. Em Águeda também temos um comercializador de último recurso apenas para a freguesia de Valongo de Boga, que é a Casa de Povo de Valongo de Boga. E depois temos algumas pequenas cooperativas, cerca de 15, contando com a de Águeda, a nível nacional, que por razões históricas foram-se mantendo ao longo dos tempos. Peço perdão. E esse comercializador tem uns preços que estão definidos e são iguais e têm que ser praticados com igual valor, quer seja pela SU Eletricidade, quer seja por estas cooperativas. Então agora vou interromper novamente a minha apresentação para passar aqui assim no site de alguns comercializadores, os mais conhecidos, e também, como sendo mais conhecidos e de maior dimensão, têm a informação mais estruturada. Não quer dizer que estes que sejam os únicos que existem no mercado. Vou partilhar novamente. Isto aqui é o simulador. Temos a ver aqui assim uma fatura da EDP comercial, em que tem, numa forma resumida, a informação de quanto é que eu tenho que pagar, até quando é que eu tenho que pagar. E isto desagregado, neste caso aqui assim, energia elétrica, gás natural, outros serviços que eles têm e taxas e impostos. Alguma informação que eles queiram que eu saiba, informação genérica de eficiência energética, informação que o comercializador considera pertinente e que pode disponibilizar na sua leitura. No entanto, o primeiro ponto importante, além, evidentemente, deste aqui assim inicial, para cumprirmos as nossas obrigações com o nosso fornecedor, pagar tempo e horas. O nosso contador. Isto é um contador simples de energia elétrica e os contadores de gás natural são sempre contadores simples. Temos sempre uma tarifa única. Primeira coisa que alerta aqui assim, número de contador, verificar se este número de contador é o número que está no contador do nosso edifício. Isto aqui é uma leitura estimada e pode trazer dissabores à frente. Esta informação é importante para vocês poderem ajudar a terem uma faturação o mais próximo da realidade possível. É a data em que podem comunicar a leitura do contador ao comercializador. As comunicações das leituras aos comercializadores têm que ser utilizadas para fazer a faturação.
existem situações em que os comercializadores não aceitam estas leituras. Caso estas situações continuem, devem de fazer uma comunicação à ERSE para que a ERSE vos possa ajudar a ter o vosso comercializador a faturar de acordo com as leituras que dão. Os dados que eu vos falei são dados importantes para verificar se isto corresponde àquilo que vocês têm efetivamente contratualizado. 3,45, tarifa simples. Tenho gás, eletricidade e tenho mais um serviço que este comercializador tem disponível. A página dos consumos. Espero. Já está. Depois, o detalhe dos meus consumos. Eu tenho parte de um consumo real aqui, de uma leitura feita nesta data. Convém verificar entre leituras, entre faturas consecutivas, se isto corresponde à realidade. Depois, parte do consumo está a ser estimado. Esta informação que vem aqui é importante. Estes 210 kWh é a energia que este consumidor consumiu de 16 de julho a 15 de setembro. Estamos a falar de 2 meses. Ok? Se nós dermos a leitura todos os meses, o nosso consumo mensal vai estar próximo do real. Outra informação importante, a potência contratada, o número de dias e se os preços unitários foram efetivamente aqueles que nós contratualizamos. Taxas e impostos. Isto é um imposto que é comum a todos os comercializadores, temos que o pagar. E depois temos um outro imposto que é a contribuição audiovisual e a taxa de exploração DGEG, que não está aqui ainda. Aqui já estamos na fatura de gás e também temos uma quantidade de energia que nos está a ser faturados. Depois, o comercializador também coloca nas suas faturas todos os impostos associados que pagamos em cada uma dos fornecimentos. Consumos estimados, abatimentos, e estes abatimentos aqui assim são descontos por pagamentos efetuados em outras faturas, em faturas anteriores. Temos um termo tarifário fixo que se aplica ao gás natural. Depois temos outros impostos associados ao gás natural, que em alguns sítios são aplicados, noutros não. A taxa de ocupação de solos, alguns municípios isentam o seu pagamento, outros não. Depois este é o imposto especial sobre o consumo de gás. Outros serviços que este comercializador cobra e também os fornece. E depois as questões do IVA. Isto associado ao gás natural. E eles não têm aquela informação que é importantíssima, que é os custos do mercado regulado. Estes são os custos económicos gerais. Pois, os senhores não têm aqui. Eu vou fazer uma outra situação, que é partilhar com vocês duas faturas que eu tive a anonimizar para podermos ver aquilo que eu mencionei. Aqui está. Ora bem, eu tenho aqui assim duas faturas. É uma fatura só de energia elétrica e o que eu vos queria mostrar era esta informação aqui assim. Diferença entre o preço do seu contrato e a tarifa regulada. Este cliente está a gastar mais 32,75 €,
sem incluir impostos, ou seja, o valor do custo real para o cliente é bem superior a este, por estar no mercado liberalizado com este comercializador e com os preços que ele está a praticar. Se estivesse no mercado regulado, estaria a poupar 32,75 € mais impostos para o mesmo consumo de energia e para a mesma disponibilização de serviço. E isto é importante vocês verem nas vossas faturas que recebem em casa, se efetivamente estão a pagar mais do que estariam a pagar no mercado regulado. Isto é o primeiro passo para dizer que o vosso contrato, em termos económicos, não está otimizado e que poderiam estar a poupar esse dinheiro caso estivessem no mercado regulado. Existem outros comercializadores que, em mercado liberalizado, têm preços mais competitivos que as tarifas do comercializador em mercado regulado. Então, vamos a ver aqui assim este comercializador, depois temos aqui assim outro comercializador que também tem mais ou menos a mesma informação. Eles optam por fazer a fatura dual, porque prestam os dois serviços. Têm também a informação do valor a pagar, a data limite de pagamento, a informação dos consumos, a data da última leitura real comunicada, o CPE, o número de identificação fiscal, o número do contador. Isto aqui já tem outras informações. Depois tem sempre uma página de detalhe das faturas em que temos de ter cuidado com estes quilowatts aqui assim. E com a informação do contador, taxas e impostos. Depois tem a ver aqui assim a tal informação se estamos a pagar a mais ou menos de estarmos no mercado regulado. Depois tem aqui assim a informação do fornecimento de gás, não, de gás não, aqui de energia elétrica. Tipicamente é necessário, depois isto aqui assim são outras informações, o IVA, a questão de ter baixado em 2019 para a potência contratada nas tarifas de acesso às redes, até 3,45 de potência, a questão de termos a alteração do IVA a partir de 1 de dezembro de 2020 para os primeiros 100 kW e para os primeiros 150 kW das famílias numerosas, a partir de abril, se não estou em erro. São alterações à fatura que o comercializador é obrigado a colocar para vos informar, bem como a origem da energia que ele vos está a fornecer. De uma forma geral, a Galp tem um vídeo a explicar a fatura, acaba por ser muito semelhante. Depois, o outro comercializador que eu tinha aqui assim era a Iberdrola. Peço desculpa, parei de partilhar. Estão a ver, estou a partilhar com vocês a fatura, certo? Sim, certo, estamos a ver. Obrigado. Também tem fatura de gás e fatura de energia elétrica. A informação é muito semelhante, temos sempre uma informação do titular do contrato, data de emissão. Depois temos uma informação do contador, aqui neste caso aparece aqui em baixo, as origens da energia e o que nós estamos a pagar nesta fatura, impostos, energia, redes, etc. E depois temos o detalhe das parcelas que nos estão a cobrar. Estas parcelas temos de ter cuidado se estão em linha com as nossas condições contratuais. Ou seja, se eu tiver um contrato simples, só me deve de aparecer aqui energia simples, não me pode aparecer a energia aqui de ponta, ou de cheias, ou de vazio. Isto em termos da fatura, são os campos que devo ter cuidado. Contador, parcelas, e se estou a pagar na informação útil, se estou a pagar mais
do que estaria a pagar no mercado regulado. Pronto. Voltando aqui assim à nossa apresentação. Estou aqui. Depois de termos a nossa fatura, de conhecermos a nossa fatura, os nossos custos e a quantidade de energia que consumimos anualmente, devemos tentar reduzir o nosso consumo de energia elétrica, e o primeiro passo a fazer, se não tivermos um certificado energético, é fazer a certificação energética do nosso edifício. Porque este estudo vai-nos apontar os principais desperdícios ou ineficiências que possamos estar a ter. Tipicamente, as medidas de eficiência energética que nós podemos implementar, além de um comportamento cuidado e eficiente, nosso comportamento é o principal desperdício de energia. Depois temos medidas passivas e outras ativas. Isolamento das paredes, isolamento das coberturas, a instalação de janelas eficientes, proteções solares para evitar o sobreaquecimento no verão, sistemas de iluminação eficientes. Isto tudo são medidas de eficiência energética que nós podemos e devemos implementar nos nossos edifícios, tanto residenciais como comerciais. Existem programas que apoiam financeiramente a implementação destas soluções, e soluções de eficiência energética e soluções de energias renováveis, como vamos ver mais à frente. Tipicamente o Fundo Ambiental, que também está a ajudar a promover este workshop que estamos a fazer hoje. Teve um grande aviso, que foi de setembro de 2020 a dezembro, que em meio de novembro já tinha esgotado a dotação orçamental. Financiava praticamente tudo para um edifício residencial construído antes da entrada do sistema de certificação energética em Portugal. Ou seja, para edifícios que tivessem uma licença de habitação ou uma autorização de utilização emitida até 31 de dezembro de 2006. Dizem, eu ainda ontem estive a ver, ainda ontem não estava publicado, está previsto sair um novo aviso com os mesmos objetivos. Não sabemos se vamos ter as mesmas regras ou não. Então, resumidamente, a eficiência energética é conseguida principalmente pelos nossos comportamentos na utilização de energia. Devemos ser conscientes e racionais na utilização dos equipamentos que consomem energia. Devemos ter cuidado com o nosso edificado e optar por soluções que reduzam as necessidades energéticas dos mesmos. Depois, não conseguindo eliminar todas as necessidades energéticas do nosso edifício, devemos tentar ao máximo que a energia que necessitemos seja proveniente de fontes de energias renováveis. O tal aviso para a eficiência energética também apoiava a implementação de soluções de energias renováveis. E aqui as principais que nós temos para o edificado residencial é o solar térmico para a produção de águas quentes sanitárias, os recuperadores de calor e as salamandras, sendo que a Agda tem uma grande empresa que produz este tipo de soluções com qualidade. Esquentadores e caldeiras não deixam de ser soluções não tão de energias renováveis, mas eficientes. Devia ter tirado daqui, devia estar na eficiência energética. Os sistemas de ar-condicionado são considerados de alguma forma pelo Sistema de Certificação Energética Nacional como equipamentos de energias renováveis.
devido à sua componente tecnológica permitir que por cada unidade de energia elétrica que seja fornecida, seja possível extrair, de acordo com cada modelo e cada equipamento, 3 ou 4 unidades de energia térmica. E isto é considerado como uma componente renovável pelo nosso sistema de certificação energética nacional. E depois os sistemas que agora estão muito em voga, que é o solar fotovoltaico, que nos permite satisfazer parte das nossas necessidades de energia elétrica do nosso edifício. Isto são, tipicamente, as medidas de aproveitamentos que podemos colocar nas nossas casas. E terminei a apresentação e estou disponível agora para responder a qualquer questão que tenham por colocar. Foi esclarecedor. Eu até me surgiu aqui algumas dúvidas. Entretanto, posso-vos dizer que se tiverem questões, podem colocar online, ligando o vosso microfone, ou colocam no bate-papo aqui no chat. Mas eu já agora gostava até de ser o primeiro a colocar aqui uma questão que me surgiu agora mesmo. Eu já agora peço aqui a colaboração do engenheiro Flávio Vilé, provavelmente ele saberá responder, porque eu não sei, e por isso é que vou colocar a dúvida. Eu tenho painéis solares, acho que são 18, penso eu, painéis solares aqui no meu telhado, mas aquilo, ou seja, ele capta a luz solar, mas vende à EDP. Eu não consigo, de alguma forma, reter essa energia para ser eu utilizar como autoconsumo. Não é hipótese, estou a perguntar. Existe a solução, nem todas as soluções são economicamente viáveis. Neste momento, ainda não é economicamente viável produzir energia elétrica e armazená-la em baterias para utilizá-la posteriormente. O custo das baterias ainda não caiu o suficiente para ser economicamente viável nós, nas nossas casas, optarmos por essa solução. No entanto, o excedente, quando a gente não está em nossas casas, não temos consumo, o excedente pode ser injetado na rede, ter uma remuneração associada, remuneração essa que não será por aí que se irá fazer o investimento. Claro. Ou seja, hoje em dia as tarifas bonificadas acabaram, porque os preços dos painéis nos últimos 10 anos baixaram drasticamente. As soluções que estão no mercado, as empresas que fazem este tipo de serviços, estão a cobrar custos para instalar pequenas centrais, ok? Estamos a falar sempre a partir de um painel, já existem soluções de um painel que podem não ser tão interessantes para quem esteja a fornecer, mas para quem compra são soluções interessantes. De um painel a 6 painéis, estamos a falar de preços muito, muito competitivos para as nossas casas, olhando para um racional de sustentabilidade. Eu não vou fazer um investimento muito grande se não preciso de uma quantidade de energia quando eu não estou em casa. Então tem que haver aí um racional e tem que se ter esse cuidado, porque as tarifas bonificadas, as últimas tarifas bonificadas que se pagaram em Portugal, davam à volta dos 30 cêntimos, e neste momento, se eu instalar 4 painéis fotovoltaicos no edifício e eu durante a semana que estou no escritório a trabalhar, agora a situação está um bocadinho diferente por causa da situação que todos vivemos, mas até 2020 nós estaríamos fora das nossas residências entre as 8 e as 6 da tarde, que é quando temos luz solar para produzir energia elétrica. Essa energia elétrica depois seria canalizada para a rede. Se os últimos contratos eram pagos a 30 cêntimos e aí era economicamente viável, agora é pago a 90% do mercado diário ibérico. Ou seja, os preços andam entre os 1 cêntimo e 4 cêntimos, o que é muito diferente. Daí termos que dimensionar a nossa instalação de aproveitamento de energias renováveis de acordo com as nossas necessidades. O solar térmico
devido à sua especificidade, tem um depósito associado. Ou seja, nós já temos a bateria para água quente, que fica no depósito. Só que fica armazenada, em termos de água, num depósito cilíndrico que tem um isolamento para reduzir as perdas. A energia elétrica é que, se continuarmos a ter os desenvolvimentos que temos tido, se as baterias apresentarem a redução do custo e a fiabilidade que a tecnologia fotovoltaica apresentou, no futuro, e estaremos a falar de 3, 4 anos, será economicamente viável, quando nós formos fazer a instalação de painéis fotovoltaicos, instalarmos uma pequena bateria que nos permita 2, 3 dias de consumo. Ok, exatamente, ok. Obrigado pelo esclarecimento. Isto era uma das grandes dúvidas que eu tinha e até ao momento ninguém me tinha dado assim uma explicação tão clara para eu perceber realmente se era viável, se não era viável, se havia possibilidade, se não havia possibilidade, e agora estou totalmente esclarecido. Obrigado, engenheiro. Obrigado. Mas alguém tem questões para colocar? Existem aqui mais questões para colocar no Facebook. Houve aqui uma questão de um senhor que... sim, então vá. Para colocar? Existem aqui mais questões para colocar no Facebook. Houve aqui uma questão de um senhor que... Espera aí, exato. Eu peço desculpa, houve aqui um contratempo. Alguém aqui do Zoom... Existem aqui mais questões para colocar... Esperem lá, só um bocadinho, estou aqui com um problema. De um senhor que... Ok, desculpem. Há aqui uma pessoa no Facebook, aliás, duas questões no Facebook. Uma delas é de um senhor, um Jorge Teixeira. No fundo não é uma questão, é um alerta. Ele disse, deixa um alerta, a mudança de potência contratada, desconfiem sempre quando dizem que fazem a mudança remotamente. Tive uma situação que estive quase 2 anos a pagar uma coisa que não tinha. Não sei se quer comentar. Eu posso comentar. Existem situações anómalas como... Não há nenhuma solução perfeita, ok? E existem situações que nós podemos responsabilizar uma entidade e não é essa entidade que é responsável. A potência contratada, nós solicitamos-la. Se tivermos a instalação certificada e o operador de rede de distribuição, que é a E-Redes, que foi a EDP Distribuição até ao final de fevereiro deste ano, que por imposição da ERS teve que mudar o seu logotipo, mudar o seu nome, para que as pessoas fizessem a separação entre as várias entidades e os vários operadores do setor elétrico nacional. Apesar da E-Redes continuar a ser uma empresa do grupo EDP, ela presta um serviço que é regulado, é um serviço público. É um direito e um dever que não é dela, é-lhe concessionado. E é essa entidade que é responsável por garantir que a nossa casa está ligada à rede elétrica nacional e assim receber a energia elétrica do nosso comercializador. A potência contratada, quem é a entidade responsável por alterar a potência contratada é a EDP, é a E-Redes. No entanto, nós como comercializadores e com um contrato celebrado com um comercializador, é ao nosso comercializador que nós solicitamos essa alteração. Vamos supor, eu tenho uma potência contratada de 10,35. Já não preciso de uma potência tão alta. Quero reduzir para 6,9, 5,75, 4,6, 3,45. Eu entro em contacto com o meu comercializador e digo-lhe que desejo que a minha potência contratada seja alterada. O meu comercializador contacta o operador de redistribuição e agendam uma visita técnica do operador de redistribuição para fazer a alteração de um equipamento que nós temos em nossas casas, nas situações antigas, que é aquele disjuntor
que nós queixamos-nos que está sempre a ir abaixo quando nós ligamos o aquecedor, o forno elétrico, o ferro de engomar, a máquina de lavar, tudo ao mesmo tempo. Isso é um equipamento que existe para limitar o serviço que nós contratualizamos. Se eu contratei 6, eu não posso ir buscar à rede 10. E esse senhor tem razão. Quando nós temos uma alteração contratual, é o comercializador que comunica ao operador de redistribuição, mas o operador de redistribuição tem um prazo legal para fazer essa alteração. Tipicamente, o que está a ser feito neste momento é que quando existe alguma necessidade contratual que implique uma parametrização ou uma alteração do contador, o operador de redistribuição esteja a optar por instalar os chamados contadores inteligentes. E o prazo legal, se eu não estou em erro, são de 30 dias. Eu penso que o senhor voltou a escrever e disse que conseguiu depois reaver o dinheiro que pagou a mais, depois de reclamar, mas teve 2 anos o senhor, então, mas o senhor reclamou. Sim, sim. Pronto, é um passo muito importante. A IERSE é a entidade responsável por fazer toda a supervisão do nosso sistema elétrico, do sistema energético, em que temos a energia elétrica e o gás natural. No entanto, apesar dela ir fazendo algumas auditorias e alguma fiscalização, não consegue acompanhar tudo o que se passa com mais de 6 milhões de contratos de fornecimento de energia elétrica, mais uns 2 ou 3 milhões de fornecimento de gás. É importante que nós, como consumidores, reportemos à IERSE situações que se vão passando connosco. Por exemplo, recebi uma carta do operador de redistribuição a dizer que não conseguiu fazer a leitura do meu contador, porque o contador não estava acessível do exterior. Quando eu tenho o meu contador acessível na rua, está no muro da minha vivenda. Se eu viver numa vivenda, se eu estiver a viver num prédio, a situação pode ser diferente. Este tipo de situações acontece, mas depois os clientes acabam por não reportá-las à IERSE e a IERSE não tem poder de atuação. Por exemplo, nós como consumidores temos direitos a ser ressarcidos quando há quebra de alguns indicadores de qualidade do fornecimento de energia elétrica e de gás natural. Se o operador de redistribuição marcou uma visita técnica para leitura de contador no meu edifício, ou marcou uma troca do contador no meu edifício e não me compareceu, eu tenho direito a uma compensação financeira. O contrário também se aplica. Se marcaram uma visita técnica e se eu não compareci no período em que estava feita a marcação, na minha fatura seguinte irá lá aparecer uma cobrança dessa compensação financeira que eu tenho que pagar ao operador de redistribuição por ter mandado uma equipa à minha casa e eu não estar lá conforme tinha sido agendado. Nós temos mais perguntas no Facebook, mas eu acho que temos que dar a primeira oportunidade às pessoas que estão aqui connosco que queiram fazer perguntas. O Pedro Ferreira colocou aqui no chat para nos informar que o preço isto deve ser megawatts, eu não sou da área, mas deve ser megawatts. MWH deve ser megawatts, não é? É megawatt-hora. É megawatt-hora. No mercado ibérico, spot em março tinha um mínimo de 0,002 euros e o máximo de 0,088 euros por quilowatt-hora. Sim. Isto é informação REN, segundo ele está a dizer. Sim, isto são preços de mercado. Em cima destes preços, nós temos que somar a margem dos comercializadores, porque eles não são nenhuns benfeitores e estão no mercado para ganharem dinheiro. Claro. Temos que somar as tarifas de acesso às redes, aqueles custos que englobam pagamento do operador de redistribuição,
pagamento da gestão global do sistema energético, o pagamento da rede de transporte, o pagamento de custos de interesse económico gerais, e que, muitas das vezes, tornam estes preços que estão aqui assim, nomeadamente este preço dos quase 9 cêntimos por quilowatt-hora, no dobro ou no triplo. Sim, e ele tem razão, efetivamente, este preço, mas é o preço médio mensal. Para o Sr. Pedro Ferreira, se eu instalar painéis fotovoltaicos na minha casa, e se eu tiver, porventura, um excedente, e quando eu legalizar estes painéis disser que quero injetar na rede o excedente, se o meu contador estiver preparado para me permitir que eu receba energia e que eu ceda energia à rede, e que contabilize tanto a energia que eu vou buscar à rede como a energia que eu disponibilizo à rede, depois, no final do mês ou no final de um determinado período, é feito a contabilização dos quilowatts que eu injetei e é feita uma fatura pelo comercializador de último recurso, se eu não tiver um contrato com outra entidade, em que ele me vai pagar 90% do preço médio durante o período de fornecimento. Vamos supor que aqui em março o mínimo e o máximo são 2 cêntimos, 0,002 euros por quilowatt, o máximo foi 0,088 euros por quilowatt. Eu não tenho aqui o preço médio, mas se o preço médio fosse, vamos supor, 5 cêntimos, ou seja, 0,05 euros por quilowatt-hora, e eu tinha injetado uns quilowatt-hora em março na rede, eu ia receber, por ter disponibilizado à rede esses quilowatts, apenas 90% dos 5 cêntimos, dos 0,05. Ou seja, eu ia receber, por cada unidade de energia elétrica injetada, 0,045 euros por unidade de energia que eu tenho injetado na rede. Que é muito diferente dos 0,3 euros por quilowatt-hora, que eram as tarifas garantidas do Decreto-Lei 153 de 2015, se não estou em erro, em que eu tinha painéis, mas vendia excedente à rede e tinha uma tarifa bonificada por isso, porque era energia renovável, era para ajudar a cumprir as metas, era para a democratização da produção de energia a nível nacional, e o governo tinha que estimular a aquisição pelas empresas e pelos particulares destas tecnologias que na altura custavam 3 a 5 vezes mais que aquilo que custam hoje. Nós hoje em dia conseguimos ir ao mercado e ter quem nos venha instalar na nossa casa painéis por 1.000 a 1.500 euros o quilowatt pico, e há 5 anos estaríamos a falar 3.000, 4.000 euros, 5.000 euros, dependendo da qualidade e dos fabricantes dos painéis e dos inversores que fôssemos comprar. Com esta redução de preços, permite neste momento comprar painéis para evitar um custo, por exemplo, de 18 cêntimos por quilowatt-hora, 0,18 euros por quilowatt-hora. Já é economicamente viável eu instalar na minha casa 2 ou 4 painéis para satisfazer as minhas necessidades de energia quando eu estou em casa, sem necessidade do país estar a subsidiar a minha aquisição de soluções de produção de energia renovável. Ok, vou só fazer mais uma pergunta que está aqui também
Já fiquei sem. Eu cada vez que ligo o microfone fico sem acesso. Eu peço desculpa. Ok. O senhor Pedro Silva está aqui a perguntar qual é a diferença, vantagem, de estar no mercado regulado e ou no mercado liberalizado? Como fazemos ou sabemos em que mercados nos encontramos neste momento? Pronto. Vantagem de estar no mercado regulado. Está sem som, Flávio. Ok. Estou? Já me estão a ouvir? É assim, o mercado regulado é um mercado mesmo de último recurso, ok? Existem comercializadores no mercado liberalizado que têm propostas de fornecimento de energia elétrica economicamente mais vantajosas que o comercializador de último recurso. Se o cliente estiver com SU Eletricidade, está no mercado regulado. Se o cliente estiver com uma cooperativa elétrica, e aqui cooperativas elétricas, vamos excluir a Copérnico, porque a Copérnico é um comercializador do mercado liberalizado, estão no mercado regulado. Eu posso partilhar, deixem-me sair e deixem-me procurar aqui onde estão os comercializadores. Para comercializadores de último recurso. Ora, aqui está, vou partilhar. Esperem só um minutinho. Eu estou aqui na ERS, ok? Na ERS, eletricidade, funcionamento, comercialização. Os comercializadores de último recurso é a Cooperativa de Eletrificação da Rebordosa, de Moreira de Cónegos, a Casa de Povo de Valongo de Boga, a Cooperativa Elétrica de Valdeste. Todos estes comercializadores são comercializadores de último recurso, sendo que a SU Eletricidade é o comercializador de último recurso de âmbito nacional. Estes comercializadores são de âmbito local, ou seja, são os comercializadores. Aqui estamos a falar das ilhas, que têm as suas especificidades. Aqui, esta junta de freguesia só pode ser o comercializador de último recurso dos contratos de fornecimento de energia elétrica que fisicamente se localizem nesta freguesia. Sendo que, a nível nacional, eu tenho que estar se eu quiser estar no mercado regulado, tenho que estar com a SU Eletricidade, se estiver fora de uma destas zonas. Depois, os outros comercializadores em regime de mercado são vários. Podem ver que estão todos aqui, sendo que depois as cooperativas também podem estar nos dois lados. Podem estar no mercado regulado e podem estar no mercado liberalizado, porque têm umas especificidades particulares devido ao seu número de clientes, e isso permite-lhes fazer uma gestão e ter umas regras um bocadinho diferentes, porque não têm um peso tão grande quanto isso. Como podem ver, isto são todas as empresas que podem comercializar energia elétrica em Portugal. Ok? Como podem ver, já temos aqui assim uma quantidade considerável. Importante também referir que, caso o comercializador tenha um problema financeiro e acabe por fechar as portas, que já tem acontecido a alguns comercializadores, não existe um corte do fornecimento de energia elétrica a qualquer consumidor. O comercializador de último recurso vai temporariamente fazer o fornecimento e a cobrança até o cliente ter um novo comercializador. Ou seja, vamos supor que se eu tenho receio de ir para o mercado liberalizado porque o comercializador pode ir à falência, como é que vai ser o fornecimento de energia elétrica para a minha casa? Não há problema. O fornecimento de energia elétrica é assegurado durante esse período pelo comercializador de último recurso.
ok? E é a comercializadora de último recurso que irá-vos fazer a fatura durante esse período. Convém é, sabendo que o comercializador fechou, escolher o mais rápido possível outro comercializador para fazer o nosso fornecimento. Existe... Por acaso também era uma dúvida que eu tinha. É uma dúvida, e foi uma dúvida que gerou e tem gerado a não mudança de comercializador de alguns clientes. Por causa do receio de, então, o que é que acontece se porventura eu deixar de ter, se o comercializador for à falência? Pode acontecer. Não é nada que... Não existe nenhuma garantia que isso não aconteça. Ok. Aqui uma última pergunta da Idalina, que diz, eu pago a luz... Pode mudar. À Pode, casa... Não, mas ela pode. já viu? Pronto, ok. Eu já li no bate-papo. Ela é cliente da Casa do Povo de Valongo do Boga. Exato. O mercado liberalizado está disponível para todo o território continental. Ok? Apesar da senhora Idalina estar localizada fisicamente numa área em que o comercializador de último recurso é a Casa do Povo de Valongo do Boga, ela pode celebrar um contrato com qualquer um dos comercializadores que eu mencionei ali assim na ERSE. Ok? Pode. Pronto, eu não sei se há mais alguma questão, também já estamos adiantados na hora. Penso que não estou a ver aqui mais nenhuma questão. Não sei se há alguma questão no Facebook, a Sónia vai ver. Se houver mais alguma questão, e fazemos a última, porque de facto já ultrapassámos a hora. Sim, pronto, penso que há uma, então a Sónia se calhar vai passar. Ora bem, temos aqui o Jorge Teixeira a perguntar novamente, já agora existe alguma forma de saber se os contentores inteligentes estão mesmo a comunicar as contagens? Última pergunta. Pronto, eu compreendo a questão que foi colocada, porque existe, por vezes, falhas de comunicação dos contadores inteligentes que já estão no terreno. Os contadores inteligentes têm uma metodologia de comunicação e por vezes pode falhar. Acontece-nos a mesma coisa com o nosso telemóvel. É o equipamento que me parece que seja mais fácil para eu associar. Por vezes nós ficamos sem rede, em sítios que nós até sabemos que temos rede, ou por sobrecarga do sistema, ou por alguma falha de algum receptor ou de algum equipamento. Os contadores tipicamente fazem 3 tentativas de comunicação. Se à terceira tentativa eles não tiverem sucesso, eles não vão continuar a tentar comunicar indefinidamente. Eles depois, no próximo período que está previsto para comunicarem, enviam a informação que tenham que enviar e a informação que não enviaram na comunicação anterior. Ou seja, os dados não são perdidos, porque todos os contadores têm que ter uma memória física local que dê para, pelo menos, se não estou em erro, 6 meses de consumos. Ou seja, 6 meses de dados. Mesmo que eles não estejam a comunicar remotamente, é possível ir lá localmente e recolher a informação dos últimos 6 meses, se não estou em erro. Mas, não sendo o operador de rede de distribuição, não temos forma de saber se efetivamente os contadores estão a comunicar, os contadores inteligentes, estão a comunicar ou não. Porquê? Porque é o operador de rede de distribuição, a entidade que está prevista na lei, recolher as leituras e fazer a gestão do parque de equipamentos de medição. Espero ter... Não, foi esclarecedor. Engenheiro, se calhar, pronto, nós terminávamos por aqui, porque a hora prevista já foi ultrapassada. Foi um enorme prazer tê-lo connosco. Acho que foi totalmente esclarecedor. Eu falo por mim, porque eu tinha aqui
centenas de dúvidas e quase todas elas foram esclarecidas. Foi ótimo tê-lo connosco. Vamos continuando a comunicar para o futuro, porque temos aqui um manancial para podermos aqui elaborar até, digamos, outros eventos ou projetos em conjunto, porque não? E desejo um bom fim de semana a todos. Engenheiro, não sei se tem alguma coisa a dizer para terminar. Não, quero voltar só a agradecer e desejar um bom fim de semana a todos. Ok, o prazer foi nosso e um grande abraço, está bem? Muito obrigado. Um bom fim de semana a todos. Obrigado.